Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Momento da Paróquia. Esse programa que a gente tem a oportunidade de mostrar, apresentar para vocês um pouquinho de cada movimento, cada pastoral aqui da nossa paróquia do Rosário. Muito bom estar aqui com vocês novamente e estamos aqui, com Carlos Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Olá, obrigado, Carlos? Mais uma vez, a gente teve uma conversa assim excelente no último programa. E foi até ruim porque a gente teve que encerrar por questões de horário, mas hoje a gente vai bater mais um papo e falar sobre os vicentinos. Mais uma vez eu queria agradecer o espaço para os vicentinos, de uma certa forma, da gente estar explicando mais, falando mais sobre o nosso trabalho. E muito obrigado. É muito bom. A gente que fica muito engrandecido pela aceitação de vocês, prontamente. Vocês aceitaram o nosso convite. Fiz contato, acho, com o presidente do Central, de Ubá, e ele já direcionou, e assim, muito obrigado mesmo, tá? E, gente, continue compartilhando, dando like aí nos nossos vídeos, porque, são vocês que fazem com que a gente continue com esse trabalho. Tá joia? Então vamos lá, vamos fazer a oração? Vamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, gente, ele é o atual coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Central de Ubá. Fala então um pouquinho pra gente, Carlos, sobre esse trabalho com a juventude. Que pé que tá, como que tem andado? Então, dentro da sociedade, de uma forma geral, a gente tenta sempre trabalhar o que a gente chama de tripé. O que é o tripé? O tripé é a Conferência de Criança e Adolescente, a Comissão de Jovens e a ECAF. Qual que é o nosso olhar sobre isso? É que, uma vez que nós temos uma conferência de criança e adolescente, a gente planta uma sementinha no coração das crianças, fazemos um trabalho de formação muito parecido com uma catequese, mas voltado para os valores, para os ensinamentos da vivência dos vicentinos. E depois a tendência é que essas crianças cresçam, ingressem na conferência de adulto, com um trabalho de renovação, e que depois também elas possam entrar na comissão de jovens. E aí vem a ECAFO, para poder fazer o trabalho de formação. Cada vez mais tem aumentado os nossos desafios ao trabalhar com juventude, porque se a gente for analisar o tripé, que é isso que eu acabei de comentar anteriormente, a gente esbarra naquela fase onde os jovens, às vezes, estão começando a engrenar, às vezes, dentro de uma conferência ou numa comissão de jovens, eles saem para estudar. Geralmente, a CCA, ela é de 8 a 15. Então, quando o jovem, vamos dizer assim, está nessa fase dos 15 anos, o estudo já começa a apertar um pouco mais, e outras responsabilidades. Então, a gente apoia essa decisão, mas a gente acredita que uma vez que a sementinha foi plantada quando criança, se ele vai para fazer uma federal, se ele vai se afastar por um período, uma vez ela plantada, ele pode se retornar depois. Claro. Então, assim, o nosso desafio hoje quanto comissão de jovens hoje em média a gente tem 60 jovens no Conselho Central de Ubá. A gente tem a comissão formada no Central, que é formada por mim, pelo Lucas, pela Núbia, pelo Ilha, que são de Rodeiro, pelo Samuel, que é do Conselho Particular do Rosário, e pela Glênia, que é de Guiricema. E aí, o nosso trabalho é recrutar, formar e buscar cada vez mais trazer essa juventude para as conferências. Como a gente falou anteriormente também, as conferências elas são conhecidas e eram muito mais conhecidas por idosos. Claro. Então é um papel da Comissão de Jovens trazer juventude, trazer essa renovação. E então hoje o nosso maior desafio é esse. E para isso a gente faz encontros, a gente geralmente faz um encontro anual na casa de oração, a gente tem a preocupação de fazer um encontro de regionalização, a gente sempre está buscando inovar, fazer uma gincana, incentivar os próprios particulares a fazer um evento dentro deles,
Igual, por exemplo, um projeto que nós criamos na nossa gestão foi uma forma de visitar pastorais. E aí, grupos de jovens. E aí, por exemplo, nós tivemos aqui no Rosário, um tempo atrás, visitando o Sentinela, divulgando a SSVP. É uma forma de apresentar que a juventude está em contato com outra juventude. Claro. Né? Então, assim, a gente tem essa preocupação de fazer que cada particular, que cada bairro possa também fazer pequenos encontros de forma de estar recrutando, de estar formando, de estar trazendo renovação para as conferências. E são esses pequenos projetos, essas pequenas ações que geram, né, o despertar das pessoas, especialmente da juventude, igual a gente tem falado, para participar depois ativamente. Né? E a gente tentou colocar um nome mais jovial, a gente colocou Resenha da Juventude. Ah, bacana. Então a gente veio no Rosário, a gente divulgava no Instagram. Então a gente tem o Instagram da Juventude. Vou até aproveitar para o pessoal, né, quem quiser seguir, é CJ_CCUBA. Então quem quiser acompanhar o nosso trabalho, ver um pouco das atividades, né, segue a gente lá. Então a gente divulgava sempre, ó, semana que vem, mês que vem, a gente tem uma resenha da juventude lá na Cibrace, lá na Paróquia do Rosário. Isso é uma forma também de a gente estar divulgando nosso trabalho. Ótimo. E sobre a questão da participação, né, como você já falou bastante aí em relação à própria entrada, né, da criança na conferência de criança e adolescente, depois a permanência, a migração dele para uma conferência de adulto, mas você tem alguma forma assim que você gostaria de divulgar para a gente como se, um exemplo, um adulto, ele quer participar da sociedade hoje, o que ele tem que fazer? Então, a gente antigamente, como a gente comentou também, que tios, avós incentivaram na verdade, a gente tinha muito essa política do vô levar o neto, o pai levar o filho. E hoje a gente vê um trabalho, a gente busca então fazer um trabalho muito dentro das paróquias, certo, de divulgação. Por exemplo, a gente já fez um trabalho recentemente de panfleto. A gente uma vez por mês panfletava na porta de uma paróquia, como uma forma de divulgar, de recrutar, né, de convite. E como a gente já falou também anteriormente, a sociedade, a base dela são voluntários, leigos e leigas, com um trabalho voluntário. Então, hoje a gente trabalha muito a questão do boca a boca, de convidar uma pessoa mais próxima, de às vezes, dentro da comunidade, visitar uma outra pastoral e estar divulgando o trabalho da sociedade. Então, aquele que tiver o interesse de participar da SSVP será muito bem-vindo. E acredito que todos os bairros, ou a grande maioria, ou as paróquias mesmo, tem movimentos da SSVP, onde você pode estar buscando aquele horário, aquele dia, e as pastorais mesmo, para poder buscar uma orientação do melhor dia, do melhor horário, para estar ingressando na conferência. Que maravilha. Carlos, sobre a questão dos eventos que são realizados pelos vicentinos, destaca para a gente aí eventos ou encontros realizados mais direcionados para a juventude. Então, a gente faz um encontro anual na casa de oração, que geralmente é um encontro apenas de recrutamento, um encontro de recrutamento e formação para vicentinos e não vicentinos, tá? Onde o nosso foco é trabalhar com a juventude. A gente tem uma parceria muito forte, a gente tem uma participação muito grande dentro do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora. Então, todo trabalho, todo evento que Juiz de Fora faz, o Central faz um esforço muito grande, está levando a juventude para lá, que é uma oportunidade de incentivar, conhecer novas pessoas, ver que a realidade da juventude também ela acontece em outras cidades. E também a gente tem o costume de fazer gincanas, pequenos encontros também nas cidades, para também divulgar. E dentro da sociedade, a gente tem as festas regulamentares, que de um tempo para cá, ela é feita pela juventude. Bacana. Então deu um olhar mais criativo, mais jovial, e isso também com dinâmicas, com música, uma coisa bem interativa, que tem também sendo um ponto também de divulgação da sociedade. E desperta a ação também, né, do jovem, que a gente sabe da inquietude, aquela questão de tem que botar a mão na massa para sentir às vezes que está participando de alguma coisa. Então o fato de direcionar esse trabalho dos eventos favorece bastante também, né? E é muito interessante também que nas festas regulamentares há a participação de idosos com jovens e crianças.
Então as pessoas mais velhas elas ficam super empolgadas, né? Como que vai ter de novo? Porque eles se sentem bem estando em ambiente que o jovem, que a criança está. E de certa forma também, eu acho bem interessante, é um ponto que me chama muita atenção nas conferências, que é uma forma de você trabalhar com as diferenças. Né? Com certeza. A diferença de idade dentro de uma conferência, ela é algo que o jovem tem que se adequar ao perfil do mais velho, e o mais velho também tem que se adequar à realidade do jovem. Então é uma interação que a gente consegue levar para a vida também. E dá muito certo, né? Com certeza. Hoje a nossa equipe da Pascom mesmo, eles nos falaram que são vicentinos e eles são os mais novos, né? Tem uma faixa aí de 25, às vezes até um pouco menos, né? E o membro que vai depois da idade deles tem 63 anos. Então olha que bacana essa diferença e tenho certeza que o trabalho dá super certo. Né, Pascom? Mas olha, vamos lá, a próxima pergunta. Eu acabei dando um spoiler no programa passado sobre a questão da formação, né, o processo de formação dos vicentinos. Eu falei um pouquinho sobre a proclamação. Aí eu queria, Carlos, que você falasse pra gente sobre a proclamação dos vicentinos, né, dentro da conferência, e a ECAFO. Bom, a ECAFO, ela é a escola de Antônio Frederico Zanan, que ela tem como intuito fazer a formação dos vicentinos. Né? A orientação de regra, o que é o ideal, é que cada conselho central tenha um coordenador, né, para poder fazer as formações, e cada particular também tem uma pessoa direcionada a esse trabalho. Por quê? Nós entendemos que ao fazer uma eleição no conselho particular, ao fazer uma eleição numa conferência, por mais que às vezes as pessoas mudem pouco, né? Talvez são as mesmas pessoas que participam daquela conferência ou daquele conselho particular, é necessário atualizar. Né? Então a ECAFO ela tem esse trabalho também de formação. Então, se a gente for analisar, eu quero participar de uma conferência, como que faz? Você começa a participar de uma conferência através de um convite, né? Ou de forma muito espontânea também, e aí você participa. E aí, à medida que você tem uma frequência, o conselho particular, o conselho central, sempre está dando curso de capacitação para quem não é vicentino. É o módulo básico que a gente chama, que é aquele módulo destinado a quem não é vicentino. Qual que é o intuito dele? É de falar sobre Frederico Zanan, sobre São Vicente de Paulo, o que é SSVP, né? E aí, nas festas regulamentares, que acontece 3 vezes ao ano, nós temos a oportunidade de estar apresentando. Então, a partir do momento que ele é proclamado na conferência, ele já é denominado confrade ou consórcia e tem a felicidade, numa festa regulamentar com 300, 400 pessoas, ele ser apresentado como membro atuante na SSVP. Ativo. Então, gente, mais uma vez, né, fica a dica para vocês que estão nos assistindo. Você que é confrade, você que é consórcia, faça o convite. Faça o convite para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para algum amigo. E divulgue a sociedade, né? Divulgue a sociedade. O Carlos Eduardo falou muito bem aí, às vezes dentro da conferência, a gente sabe que tem um mandato de 3 anos, né? Isso. 3 anos, aí vai trocar o presidente, vai trocar o secretário, o tesoureiro, mas acaba que o tesoureiro deixa de ser tesoureiro e passa a ser secretário, o secretário vira presidente. Verdade. E o presidente, ele às vezes pega uma outra função e assim vai. Por quê? Porque infelizmente falta gente. É o que a gente sempre destaca aqui, que a messe é grande, mas os operários são poucos. Então você, principalmente você, Vicentino, divulgue a sociedade, que com certeza a gente vai crescer em número. E crescendo em número a gente tem como chegar a mais pessoas. E muitas das vezes também as pessoas se permitirem a dar o sim. Claro. Né? Às vezes a gente não sabe o que vem depois, mas a partir do momento que você se permite a participar, a conhecer... E de coração aberto, né? Com certeza, bacana. Antônio Frederico Zanan, São Vicente vai tocar o seu coração aqui para continuar no trabalho com a gente. Ah, que assim seja. Aproveitando, eu falei sobre as pessoas, né? Para a gente chegar nessas pessoas que menos recursos têm, estou falando materialmente mesmo, como que funciona a questão da arrecadação de alimentos? Ainda tem aquela campanha de quilo, de porta em porta? Sim. Então, o nosso trabalho, falando da nossa realidade, né? Como um todo, o nosso trabalho basicamente são com as cestas básicas, né? E aí, cada conferência, cada particular ou cada central vê a melhor opção da realidade deles. Aqui no BAGE tem a facilidade, vamos dizer assim, de ter o dispensário, que é onde a gente consegue arrecadar os alimentos.
no quesito de Ubá, Certo. né? Então lá, todos os sábados, a gente tem a distribuição de cestas, né? E cada cidade que pertence ao Ubá, exemplo, Quiricema, lá eles veem qual a melhor forma daquela realidade de conseguir alimentos. Mas como você falou bem, a gente geralmente em setembro, nós vamos ter uma data específica no sábado, nós vamos para a Porta do Bahamas, que há uma parceria muito boa, onde a gente fica ali o dia todo arrecadando alimento. E isso serve muito para a gente poder nos programar para a cesta de Natal ou para, né, atender outras necessidades também. Então você aí que já teve o pedido, né, de um vicentino, de um confrade, de uma consórcio, colabore, ajude. É um trabalho muito sério, é um trabalho assim verdadeiro e que contribui, gente, assim, de forma absurda para uma pessoa que às vezes não é que aquela pessoa ela vai viver daquela cesta para a vida inteira, pelo contrário, né? Nós vicentinos, a gente tenta que aquela pessoa ela cresça espiritualmente e ela melhore as condições dela. Mas às vezes ela está passando por um momento, e né, esse ano que a gente viveu aí, essa pandemia, várias pessoas ficaram desempregadas e acredito que pelo fato do desemprego, gerou uma necessidade que não estava, talvez, no planejamento de famílias como essa. Então, você, se for abordado por um vicentino, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito correto, contribui, ajude. É isso? E agora, a gente já está quase fechando, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a participação dos vicentinos de Ubá na Romaria Vicentina, que acontece lá em Aparecida do Norte. Bom, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes e assim, como eu mesmo a gente estava conversando nos bastidores, é muito interessante quando você participa de movimentos de encontros do Nacional, por exemplo, da Sociedade São Vicente de Paulo, é onde você consegue ver pessoas do Brasil todo. Né? Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de participar de encontros em Osasco e São Paulo, que eu conheci pessoas do Pará, do Rio Grande do Sul, fazer amizade, de manter contato até hoje. Então isso é muito interessante. E a Romaria Vicentina ela também traz essa oportunidade de participar de um domingo, de um final de semana, de atividades voltadas para o Vicentino. Então você está num ambiente que você sabe que todo mundo ali é seu irmão de caminhada. E isso é muito interessante. E o bar, geralmente a gente vai com mais ou menos 300, 250, 300 pessoas para a Romaria. Que bacana, então no mínimo aí uns 6 ônibus. Isso, dá essa média aí. Que e a gente tem tentado incentivar. A gente teve um ano que o Conselho Metropolitano, a Comissão de Jovens do Metropolitano, ela fez uma excursão só de juventude para lá. Então foi a primeira vez que eu fui e assim, foi bem interessante, porque a gente foi com muito mais motivado. E além da questão, né, do evento em si, que é direcionado para os vicentinos, e a gente fica maravilhado, né? Eu particularmente, eu amo ir em Aparecida do Norte, a gente sente mesmo, né? Aquela graça, aquele aconchego da nossa mãe ali, a nossa mãe Aparecida. Então, se a gente faz isso, visita a casa da mãe Aparecida, num evento como esse, tendo a oportunidade de conhecer pessoas do país inteiro, fazer troca de ideias, troca assim, possibilidades mesmo para você incluir aqui em Ubá, né, e vice-versa. Vocês aqui de Ubá passar para as outras pessoas também, de diversos locais, isso é muito válido, é muito bacana. E assim, um resultado muito disso também, e hoje com a rede social permite muito mais esse contato mais próximo, é que, por exemplo, em um encontro que eu fui em Patinga, eu fiz uma amizade, que a gente tem muito contato até hoje, e que num evento deles, me convidaram para dar uma palestra. Olha que bacana. E que recentemente a gente fez um encontro que eu convidei eles para vir dar uma palestra. Então essa troca também é bem interessante. Essa amizade, essa proximidade. E fica para a vida toda, tá, gente? Eu falo que eu tenho grandes amigos da época dos vicentinos. Às vezes a gente se perde um pouco um contato, devido, né? Cada um toma um rumo na vida. Mas assim, uma amizade de vicentino é verdadeira. Isso aí. E não acaba. Se você for, por exemplo, você vai fazer um passeio, eu vou no Rio. Se você for em algum lugar, numa paróquia, você vai se identificar, o carisma bate muito, você vai ser muito bem recebido. Eles fazem uma questão de você sentar na mesa com eles, de você, né, dar na palavra ali, você falar um pouco da sua vivência também na sua cidade. Essa troca é bem bacana. Bacana. E antes de fechar,
Viva Jesus! Não poderia deixar passar, deixar passar batido, né? O cumprimento oficial dos vicentinos, né? Então, se você aí vê alguém se cumprimentando na rua, viva Jesus, pode saber que é um confrade falando com uma consórcia falando com um confrade e vice-versa. Ou louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, exatamente. Carlos Eduardo, muito obrigado, tá? Mais uma vez pela sua presença aqui. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de ponderar pra gente? As palavras finais eu gostaria de deixar o convite, tá? A Sociedade São Vicente de Paulo, ela passa por um momento onde a gente precisa de mais pessoas para ajudar no trabalho, principalmente quando a gente fala de uma pandemia, onde as pessoas, a maior quantidade de pessoas voluntárias são pessoas do grupo de risco. Exato. Né? Então isso, de certa forma, sobrecarrega um pouco e é um desafio também para a juventude estar na linha de frente trabalhando, né? Então as conferências, dentro do possível, elas estão reunindo dentro dos protocolos, dentro daquilo que a realidade permite. Então as conferências, as paróquias estão sempre de braços abertos para receber você. Então se você ficou curioso, se despertou em você essa vontade de pelo menos conhecer um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho, a gente vai ter uma felicidade imensa de receber vocês, de dar uma troca de ideia que seja sobre o nosso trabalho. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço aberto aos vicentinos, à SSBP, ao Conselho Central do Bar, e que em breve a gente possa estar junto novamente. É isso aí, vai ser um prazer recebê-lo, porque se deixasse a gente ficaria aqui por horas e horas conversando. E só mais um puxãozinho de orelha, gente, aproveitando essa última fala do Carlos. Você jovem agora, você jovem vicentino, que sabe desse momento que a gente está passando, que não está fácil, né? Não está fácil para ninguém. E como ele bem disse, que a maioria, né? A grande maioria do público dos vicentinos é um público mais velho, é um público idoso. E muitas das vezes, além do fato da questão da idade, tem algum problema, né? Algum fator que precise que essa pessoa fique mais isolada. Então, aumenta ainda mais a responsabilidade de você, jovem, você, criança, adolescente, em continuar e não deixar a peteca cair, não desistir. A gente sabe que a gente vai passar por momentos difíceis, né, altos e baixos, como tudo na vida, mas não desista. Continue, persista, que o trabalho dos vicentinos é muito bom, muito bonito e vai te fazer muito bem, com certeza. E sobre a participação, o convite que o Carlos Eduardo fez para vocês, podem ter certeza que vocês serão muito bem-vindos, serão muito bem recebidos nas conferências, na reunião da Comissão de Jovens e por aí vai. E o trabalho dentro dos vicentinos, ele agrega muito. Só para a gente poder finalizar, eu costumo dizer que o ser humano que eu me tornei, o profissional que eu me tornei, muito é pela sociedade. O trabalho em equipe, o trabalho com diferenças, a oportunidade, por exemplo, de fazer palestra, desenvolver melhor uma comunicação, tudo isso veio a partir que eu participei da sociedade. Então não é simplesmente você agregar espiritualmente, mas agrega de uma forma geral para toda a vida. Com certeza. Fazendo isso tudo, o nosso espiritual, com certeza, ele se eleva. Com certeza. Gente, eu não falei no início do programa, hoje, infelizmente, a Mônica não pôde estar aqui conosco por motivo profissional, mas no próximo dia, se Deus quiser, no próximo programa, a gente vai estar com a presença dela aqui, nosso time completinho, e apresentando para vocês mais uma pastoral. Olha, muito obrigado, tá? Que vocês tenham aí uma excelente virada de ano, com mais cuidado, com mais zelo, devido a essa pandemia, e que Jesus e Nossa Senhora interceda e chegue até os corações de vocês e console, conforte, dê força e muita sabedoria para a gente passar essa virada de ano e ter um 2021 muito, 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 muito melhor, tá? Um forte abraço, muito obrigado por vocês que nos acompanharam aí, e se Deus quiser, no próximo programa, que já é ano que vem, a gente vai estar de volta. Forte abraço, até mais.